Ele é o autor da indicação na Câmara dos Deputados para que o Aeroporto Internacional de Salvador volte a ser chamado 2 de Julho. E agora, como deputado estadual, já sugeriu ao governador Jerônimo Rodrigues que o metrô da capital também seja batizado com o nome 2 de Julho. Iniciativas que certamente celebram aí o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Estamos falando do deputado estadual Robinson Almeida, do PT, que também é um dos nomes cogitados para ser pré-candidato à Prefeitura de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições do ano que vem. O deputado Robinson Almeida está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Prazer recebê-lo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a toda a equipe de produção e um bom dia especial a toda a audiência da Tarde FM. Sobre essa movimentação que já ocorre em torno das eleições do ano que vem, o que o faz acreditar que possa ser o nome escolhido pelo grupo liderado pelo governador Jerônimo para disputar a Prefeitura de Salvador em 2024? Olha, eu sou do interior da Bahia. Cheguei em Salvador há 40 anos atrás. Vim para aqui atrás de oportunidade, estudar, porque não havia universidade no interior, e trabalhar. Salvador me acolheu, aqui eu estudei, aqui eu me formei, aqui eu construí a minha família e participo da vida política, social, cultural, econômica da cidade nessas 4 décadas. Conheço, porque me tornei deputado com a votação muito importante da capital, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas áreas críticas, as dificuldades do povo, especialmente o povo mais simples, mais pobre. Então, onde eu ando, as pessoas sempre me sugerem, por que você não coloca seu nome à disposição para essa tarefa de governar a cidade por conta da sua identidade. E o PT fez uma reunião uns 2 meses atrás e colocou o meu nome como um pré-candidato. Me consultaram, eu falei, pode levar à frente, se o PT me der essa honrosa tarefa, irei cumprir. E nós fazemos parte de um ecossistema político grande, com a presidência da República, com o governo do Estado, com vários partidos na base. Então não é uma decisão de um único partido, é decisão de um grupo. E o jogo está sendo jogado, cada partido com a sua legitimidade, apresentando as alternativas, e vai sentar na mesa e conversar e montar o tabuleiro, não só com Salvador, as grandes cidades, as pequenas cidades, para o embate de 2024. O governador já disse que deve recorrer à pesquisa, para pesquisa de opinião, de intenção de voto, para definir esse nome, que seria um nome de consenso entre todos os que compõem a base dele. Você está bem na fita nesse sentido? Acha que uma pesquisa vai te colocar em primeiro lugar? Creio que, por não ter sido exposto em nenhuma eleição majoritária, as pesquisas não vão retratar uma preferência majoritária. Mas eu lembro o caso de Rui, que saiu com 2%, 3%, virou governador. Do próprio Jerônimo também. E do próprio Jerônimo, que saiu lá embaixo e virou governador, porque a eleição... Então, se for depender de pesquisa, talvez o critério não seja o mais adequado agora. É uma das variáveis, mas não é a única. Inclusive, a pesquisa vai ser assim, Robinson Almeida com apoio de Lula Jerônimo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui mais direto. Você tem 40 anos de Salvador, deve ter uns 40 anos de PT também, né? Exatamente. Estou falando isso, que o deputado Robinson Almeida nunca foi de outro partido, desde a juventude, ainda jovem, mas desde a mais tenra juventude, digamos assim, quando vestia calça curta, ele já estava militando no PT. Então, por isso, eu queria te perguntar o seguinte: em 2024, em Salvador, o PT, alternativa A, não vai ter candidato. Alternativa B, vai ter um candidato petista. Ou alternativa C, vai ter um candidato filiado ao PT. Mas isso é diferente de ser um candidato petista. Qual das 3 aí o deputado aposta? Na B. O PT tem que ter um... Foi fácil para responder. Porque eu... Mas isso significa uma correção de rumos em relação à eleição de 2020? Eu creio o seguinte, o PT... Na sua opinião, né? O PT construiu 2 grandes lideranças públicas nas décadas passadas. Walter Pinheiro e Nelson Pellegrino. Os 2, por motivos distintos, saíram da atividade política partidária. O PT precisa renovar suas lideranças públicas. O PT, em 2016, foi para a tese de apoiar um partido de fora, apoiou Alice Portugal. Em 20,
uma tese que ficou majoritária, defendida pelo governo da Rui, era do outsider, trazer alguém que não era do ambiente político. Só que essas experiências não projetaram novos nomes e alternativas. Então, eu defendo que está na hora do PT construir outras lideranças públicas para colocar essa alternativa, porque é o partido mais querido na cidade. O prefeito Bruno Reis, por hora, aparece como o favorito, não é? Para as eleições do ano que vem, ele que deve concorrer à reeleição. A tua aposta, caso o seu nome vingue, é linkar o seu nome com o de Jerônimo e de Lula. A exemplo do que Jerônimo fez nas eleições, linkando o nome dele com Lula. A nossa aposta deve ser apresentar um programa para resolver os problemas da cidade. Salvador viu agora um encolhimento, uma redução de população. Saiu de 3 milhões de habitantes para 2,5 milhões. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão saindo de Salvador, né? Tem essa evasão grande. Na minha opinião, é porque Salvador se tornou uma cidade cara, que não atrai investimentos. Tem 1 metro quadrado mais caro de IPTU do Brasil, é aqui em Salvador. Toda a rede econômica comercial é taxada e, além disso, não presta serviços públicos de qualidade. A saúde, por exemplo, a atenção básica está os indicadores entre as piores capitais do Brasil e as piores cidades da Bahia. Não chega a 70% de cobertura. O povo pobre aí de Piripiri, de Paripe, de Cajazeiras, vai ao posto de saúde e não tem médico. Não tem enfermeiro, não tem dentista, não tem agente comunitário. Além disso, o transporte virou um represamento. As pessoas estão ilhadas nos bairros, porque o governo do estado resolveu o modal do metrô, mas para chegar ao metrô tem que ter as linhas de entroncamento, de acesso. E isso foi desativado pela prefeitura de uma forma muito extensa, deixando a população ilhada. Então, é uma combinação de ter inviabilizado a cidade economicamente por conta dessas taxas para tudo e não prestar serviço de qualidade. Então, um candidato a prefeito do nosso grupo, ele tem que ter um programa, tem que dizer o que vai mudar, quais são as alternativas para a cidade. E é óbvio que ter a companhia de Lula e de Jerônimo são mais atributos que agregam a essa candidatura, mas não é o fundamental. Mas, Robson, onde é que o PT erra em Salvador? Se você diz, o PT é o partido mais querido, mas ele não tem a maior bancada. Ele trouxe uma candidata outsider, como você falou, em 2020. Ele escolheu apoiar um candidato de fora em 2016. E o melhor resultado foi o segundo turno que, na época, Walter Pinheiro, no PT, conseguiu ir para o segundo turno sendo derrotado. Onde é que o que é que está faltando se o partido é o mais querido da cidade e, ao mesmo tempo, você faz uma crítica aos governos atuais da prefeitura, mas o prefeito está bem avaliado e a oposição está ainda sem encontrar um candidato que galvanize esse sentimento, porque, a despeito desses problemas com o transporte, etc., tudo cabe dentro do debate político, mas a prefeitura está, segundo as pesquisas, pelo menos, o prefeito está bem na fita. E melhor na fita do que ele estaria até o ex-prefeito, né? Então, como é que a gente encaixa isso aí para ter uma candidatura competitiva e, como você disse, de um candidato petista ou uma candidata petista, né? Olha, nas eleições 2008 e 2012, o PT foi ao segundo turno. Eleição de segundo turno, perdeu por detalhes, mas tanto Walter Pinheiro como Pellegrino poderiam ter sido prefeitos da cidade. Depois daí, 2 eleições, eu já falei aqui, um apoio a uma candidatura de Alice do PCdoB e depois a de Major Denise, que nas circunstâncias fez um bom papel. Então o PT precisa retomar esse protagonismo de construir lideranças. E creio que precisa também revigorar a oposição na cidade, ao prefeito, porque há uma maquiagem em vários aspectos e há uma construção de imagem que não reflete a insatisfação da população na prestação dos serviços públicos. Então, eu creio que há um ambiente fértil para uma grande polarização entre o candidato da situação e o candidato da oposição, com o apoio do grupo liderado pelo Jerônimo. E essa construção, ela vem
debaixo das zonais, que o PT tinha uma organização interessante em todas as zonais, nas organizações de base, ou essa construção vem mais gestada, mais concebida estrategicamente das principais lideranças do partido hoje? É um processo combinado. Creio que tem que ter o movimento lá embaixo, de quem está no dia a dia ao lado da população, as associações, os sindicatos, os movimentos que buscam, né, melhorar a qualidade de vida na cidade, mas também tem que ter elaboração, formulação, alternativas para os problemas que estão colocados aqui em Salvador, feito pelas lideranças políticas. Nós temos que construir alternativas para a cidade em relação a esse entrosamento na área de segurança pública, por exemplo. A prefeitura tem que ser parceira do governo do estado, tem que fazer um plano na prevenção e também um plano de integração das ações de guarda municipal com as forças de segurança pública. Não dá para ficar só criticando e atribuindo a um ente, o governo do estado, a responsabilidade com segurança. Saúde tem que ampliar a cobertura da atenção básica, tem que chegar a mais de 80% de cobertura. Então, são essas propostas que eu creio que tem que entrar no debate político e despertar a simpatia da população e a vontade de mudança. Porque nessa última década, a grande marca de Bruno e a marca de Neto foi encolher a cidade. A cidade perdeu 500 mil habitantes. Então, eu não acredito que 500 mil pessoas saíram daqui porque estavam satisfeitas com a gestão municipal. Deputado Robinson Almeida, para a gente não deixar de falar, já estamos caminhando aqui para os finalmente. Em que pé está Ernesto gosta aqui da política. Eu sei, não, mas a gente gosta também. Em que pé está essa indicação lá na Câmara dos Deputados, quando do seu mandato como deputado federal, para voltar o nome 2 de julho para o Aeroporto Internacional de Salvador? E agora, com essa sugestão também feita já ao governador de batizar o metrô da capital como 2 de julho também. Olha, Jefferson, o aeroporto foi construído em 1955. Até 1998, portanto, 43 anos, teve o nome original. Aeroporto 2 de julho, que é a nossa data maior, a data da independência da Bahia. Em 98, morre o ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães, há uma comoção no país, tinha sido presidente da Câmara, presidente da Assembleia, e o Congresso resolveu mudar o nome, né? Essa mudança causou um ressentimento em muitas pessoas, porque ninguém tinha nada contra o deputado, a sua família, mas mexeram com algo muito importante da nossa história. Mas tem clima para vingar essa proposta? Então, já foi discutido isso em outros tempos, mas eu creio que 25 anos depois, agora, né, eu acho que distensionou muito a polarização política e eu fiz uma indicação e os deputados Joséildo Ramos, do PT, e Lídice da Mata, do PSB, apresentaram um projeto de lei, que é um instrumento de mudança. Só o Congresso Nacional pode batizar os equipamentos da União, no caso o aeroporto. Então, nossa luta vai ser para a aprovação desse PL lá na Câmara dos Deputados com mobilização popular. Já o metrô é diferente. Eu apresentei a indicação porque eu creio que se o aeroporto era o maior equipamento do Estado em 1955, agora, em 2020, o metrô de Salvador e da região metropolitana é o maior equipamento e que precisa ser batizado com o maior nome da nossa história. Uma pessoa que chegar no aeroporto e o aeroporto vier a ser 2 de julho, vai entrar também no metrô 2 de julho. Vai percorrer as estações e vai ouvir alguém falando metrô 2 de julho, estação Campo da Pólvora, metrô 2 de julho, estação Pirajá. E no Bicentenário tem tudo a ver, né? Porque ontem, no domingo, eu tive na caminhada do 2 de julho, nos festejos, e é impressionante a força desse acontecimento na população e a adesão também a esse batismo do aeroporto. Nós tivemos lá com faixas, com manifestações e a simpatia da população muito alta. Muito bem, deputado Robinson Almeida, do PT, conversando conosco aqui. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço aqui o espaço para poder falar e aproveito aqui também para convidar a todos que agora às 9h30 o governador Jerônimo Rodrigues, junto com a direção da BID,
estará anunciando a implantação dessa indústria Farol da Barra automobilística. agora, né? No Farol da Barra, agora às 9h30. Quem puder comparecer, vai ser um evento também histórico para marcar a retomada da indústria automobilística aqui na Bahia. Maravilha. Deputado Robinson Almeida, muito obrigado mais uma vez. Agora 8h49 na Tarde FM.